Ser bem breve, meu nome é Leonardo Montinho, supervisor técnico científico aqui do LabRede. Temos aqui dois convidados especiais, que é a doutora Adriana Vassali, gerente médica da Roche, e o Felipe Fanini, que é especialista em doenças infecciosas na Roche Diagnóstica também. Então, eu convido aqui agora a doutora Adriana para a gente dar início a esse webinar. Boa Doutora, noite, fica à então. vontade. Tá, já obrigada. Imagina, a gente sabe esse novo normal que está fazendo com a gente. Então, um prazer estar aqui com vocês nessa noite e, em nome do Departamento Médico da Roche Diagnóstica, estamos à disposição de vocês para suporte científico, informações científicas com os testes diagnósticos para a Covid-19. Então, iniciando, aqui a gente faz duas perguntas, vem na nossa mente, quando a gente vai testar alguém para saber se está com o novo coronavírus, se já teve o novo coronavírus. Então, essa pessoa está atualmente infectada pelo SARS-CoV-2? Se você acredita que sim, que ela esteja atualmente infectada, você precisa procurar a presença do vírus no organismo desse indivíduo. Ou uma outra pergunta é se essa pessoa foi previamente infectada pelo novo coronavírus. Aqui eu não estou mais procurando o vírus, o material genético do vírus, como no primeiro caso, mas aqui eu quero procurar anticorpos contra esse novo coronavírus. Então, quando a gente passa para esse gráfico que foi publicado agora no dia 6 de maio, na JAMA, o que a gente vê? É que existem dois cursos bem definidos na Covid-19. E quais são eles? A gente vê que, inicialmente, nós temos um período onde a presença do vírus ela é bastante marcante. E esse período a gente encontra na literatura científica sendo como 1 a 2 dias após o início dos sintomas, até mais ou menos 10º dia, ou 14º dia. Então, é este o período onde nós vamos detectar a presença do vírus no organismo do indivíduo, através do teste Gold Standard, que é o teste de PCR, o teste molecular, através da técnica de PCR. E por volta da segunda semana, em torno do 14º dia, alguns falam em torno do 10º dia, nós temos, então, a produção, o início da produção de anticorpos contra esse novo coronavírus. Agora, o que acontece aqui na Covid-19, diferentemente de tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade? Então, o que foi tudo aquilo que nós aprendemos na faculdade, né? Na faculdade de medicina, nas nossas faculdades de ciências da saúde, enfim, o que nós aprendemos é que IgM é anticorpo que aparece na fase aguda da doença. IgG é anticorpo que aparece na fase crônica da doença. Na Covid-19, não é assim. Não é esse comportamento em todos os indivíduos. O que pode acontecer? Eu posso ter produção simultânea de IgM e IgG, ou em até alguns casos, a IgG ela aparece antes da IgM. Então, isso bagunça um pouquinho a cabeça de todos nós que estávamos acostumados a definir IgM como fase aguda e IgG como fase de recuperação. Então, por aqui, a gente pode estabelecer dois critérios de testagem. Quando o paciente está sintomático, quando eu vou procurar a presença do vírus nas secreções nasofaríngea, orofaríngea, o meu teste Gold Standard é o teste molecular através da técnica de PCR, onde eu vou identificar a presença do material genético do vírus. E quando eu quero saber se uma pessoa já foi previamente infectada, eu vou procurar anticorpos por volta do 10º, mais precisamente 14º dia em diante, alguns autores falam até depois de 21 dias, eu vou procurar detectar a presença de anticorpos. E quais anticorpos? Eu preciso dosar tanto IgG quanto IgM, porque eu não tenho um comportamento como nas outras viroses que nós já conhecemos, de IgM ser fase aguda e IgG ser fase crônica. A gente está repetindo bastante isso, porque esses são conceitos novos. E aqui eu trago esse artigo também publicado no Lancet e na Nature Medicine, aqui também no mês de maio, onde a gente consegue identificar aqui a produção de IgM e IgG, nesse primeiro caso, simultâneas, e aqui embaixo
a IgG precedendo IgM. E também outro dado que nós podemos observar nesse mesmo slide é que os níveis de anticorpos eles não estão diretamente correlacionados com a gravidade clínica do paciente. O que significa isso? Nós ainda temos muito a entender do sistema imune, da imunidade e a COVID-19. Por quê? Porque nós não temos isso de que um paciente teve a forma leve, então ele vai desenvolver mais anticorpos porque ele teve a forma leve. Não, isso ainda não temos essa correlação entre níveis de anticorpos correlacionado com gravidade clínica ou não. Então, precisamos de mais respostas para isso. E aqui nós vimos um artigo que esse também foi publicado no JAMA, no dia 6 de maio, onde justamente a gente já viu lá atrás, dizendo que o diagnóstico sorológico, né, ele é uma ferramenta importante, e justamente para que a gente possa compreender qual é a circulação do novo coronavírus numa determinada comunidade, num grupo, numa empresa, numa cidade, bairro, e a gente identificar aqueles indivíduos potencialmente protegidos de serem reinfectados. E por que o artigo ele coloca esse cuidado? Porque nós também ainda não temos nenhuma evidência científica de por quanto tempo perdura esta imunidade. Apenas um dado novo que eu trago para vocês. Saiu um artigo final de junho mostrando que o comportamento da produção de anticorpos com os outros coronavírus endêmicos, nós temos outros quatro tipos de coronavírus endêmicos, que não é o SARS-CoV-2, que mostrou que essa imunidade, essa produção de anticorpos, ela permaneceria ativa até o 6º mês. Alguns médicos estão fazendo essa correlação com o novo coronavírus, mas nós não temos essa certeza ainda. Tá? Então, o que a gente pode dizer aqui é que por isso, por todas essas incertezas e pelo fato do que a gente vai ver aqui, o teste sorológico através da medida de anticorpos totais, ele é o que nós temos hoje de mais confiável. Por quê? Porque ele consegue detectar tanto IgM madura quanto IgG madura. Porque se eu detecto somente IgM, pode ser que nesse paciente a IgG apareceu antes da IgM. E se eu detecto mais uma vez somente IgG, eu posso ter a produção de IgM e IgG simultaneamente. Então, dito isto, a Roche decidiu, então, fazer este exame, medindo, dosando anticorpos totais, e esses anticorpos totais, eu estou falando de IgM mais IgG maduros. E por que maduros? Porque são os anticorpos maduros que são os anticorpos neutralizantes, em quase toda a sua maioria. Eu sei que não somente todos os maduros são neutralizantes, mas todos os neutralizantes são maduros. Então, se a gente está precisando encontrar hoje para a comunidade científica uma resposta quanto à imunidade do paciente, se ele está protegido ou não, eu preciso, de alguma maneira, medir aqueles anticorpos que me interessam, que são os anticorpos maduros, que são onde está contidos os anticorpos neutralizantes. E aqui a gente vê justamente isso que falamos, IgG e IgM sendo produzida simultaneamente aqui no meio, aqui a IgG precedendo a IgM, e aqui, como estamos habituados, a IgM precedendo a IgG. Só que esse não é o padrão da COVID-19. E aqui nós temos justamente isso que eu já dei um spoiler, acabei falando antes, dizendo que todos os anticorpos neutralizantes, e o que são anticorpos neutralizantes, são os anticorpos que vão conferir uma imunidade específica contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2. Então, todos eles são maduros. Mas, como falamos, nem todos os maduros são anticorpos neutralizantes. Só que nós precisamos partir de algo. Então, para isso, nós vamos dosar os anticorpos maduros, IgG e IgM, através dessa dosagem de anticorpos totais. E mais na frente o Felipe vai falar para vocês que nós já temos um estudo que comparou esses anticorpos totais da Roche com anticorpos neutralizantes no laboratório in vitro, e nós tivemos mais de 87% de correlação com anticorpos neutralizantes. Então, esse é o caminho para entendermos essa imunidade, por quanto tempo ela perdura. E aqui são guidelines do CDC, né, que foram o único que fizeram um guideline, um manual, assim podemos dizer, para que a gente, de testagem sorológica, detectando anticorpos
contra o novo coronavírus. E ele fala aqui justamente isso que nós falamos, que não é para a gente dosar anticorpos IgM e IgG separadamente, porque eles surgem quase simultaneamente, a gente viu que é mais frequente, e isso em torno da segunda a terceira semana após o início da doença, o início dos sintomas. Então, não é para a gente separar IgM e IgG, porque não faz sentido, isso aqui é o CDC que está dizendo. E as pessoas assintomáticas com uma baixa probabilidade de infecção ativa e que elas venham apresentar resultados positivos por testes sorológicos, eu preciso que ela continue com as recomendações para se prevenir da doença, porque a gente não sabe se ela pode se reinfectar, mas ela pode continuar com as atividades dela normais, incluindo trabalhos, porque ela não está, eu não acredito que ela esteja na fase aguda, porque ela tem baixa probabilidade clínica de estar com a doença. Então, é o que eles recomendam para testagem de anticorpos sorológica. E aqui o CDC ele coloca muito bem colocado aqui que para a gente aumentar o valor preditivo positivo, e aí só relembrando, o valor preditivo positivo é a gente dizer que quem está com a doença realmente está com a doença, a gente não errar, ele pede para que a gente escolha um teste sorológico com uma alta especificidade, maior que 99,5%, isso quando a doença tiver uma prevalência maior que 5%. E aqui eu quero ressaltar que o teste de anticorpos, teste sorológico com anticorpos totais, ele tem 99,81%. Então, daria para a gente fazer somente ele aqui. Isso guiado pelo CDC. Outra estratégia, ele fala que é sempre bom focar os testes em pessoas que tiveram realmente uma alta probabilidade pré-teste de ter anticorpos contra o novo coronavírus. E uma terceira abordagem, quando você não tem uma alta especificidade, é você fazer o teste ortogonal, o algoritmo de teste ortogonal, onde você vai, com a mesma amostra, testar com 2 testes diferentes. Que se você tem um teste com uma especificidade maior que 99,5%, não é necessário fazer isso. O Felipe vai falar um pouco mais na frente sobre esses detalhes de sensibilidade e especificidade do produto. E aqui nós temos um parecer recente da Sociedade Brasileira de Infectologia, escrita e assinada pelo Dr. Clóvis Arnes da Cunha, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, onde ele praticamente ele enterra, né, ele mata e enterra o IgA e IgM, dizendo que tem pouca ou nenhuma utilidade clínica, podendo levar a falsas interpretações. E aqui o exemplo de falsa interpretação, IgM positiva, em alguns testes sorológicos, e que depois você vai entender que esse paciente não teve o SARS-CoV-2 e, na verdade, foi um falso positivo com uma outra virose, por exemplo, o vírus da gripe comum, influenza, outros coronavírus endêmicos. A gente tem escutado muito essa preocupação e esses falsos positivos de colegas. E, mais uma vez, ele reforçando aquilo que o CDC já disse, que o IgM não é anticorpo de fase aguda, que na Covid-19 ambos aparecem ao mesmo tempo e, em alguns casos, o IgG precedendo o aparecimento de IgM, e recomendando, portanto, que a gente somente faça exames sorológicos de IgG ou de anticorpos totais, porque justamente nós precisamos ter aqueles testes realmente, verdadeiramente positivos para evitarmos falsos positivos, e isso cria muita confusão ter falso positivo durante uma pandemia como nós estamos passando. Aqui ainda é um guia de interpretação de resultados também que o CDC lançou, dizendo aqui justamente o que nós falamos, reforçando que o teste sorológico para detectar anticorpos, ele vai investigar um histórico de exposição ao vírus, né? Então, para saber quem foi previamente infectada ou não pelo novo coronavírus, e quando esse teste for positivo, isso vai me dizer que essa pessoa provavelmente teve uma infecção por Covid-19, aqui está a importância, então, da especificidade alta que nós falamos, e ela pode estar protegida contra uma nova infecção, mas isso não pode ser afirmado com certeza, que foi o que nós falamos, por nós não conhecermos ainda no mundo o comportamento da imunidade e por quanto tempo ela perdura. E aqueles que tiveram negativo,
ele está me dizendo provavelmente, depende sempre também desse valor preditivo positivo do teste e também negativo, sensibilidade, especificidade, que a gente vai ver mais adiante, que provavelmente não teve ou ainda não desenvolveu anticorpos contra o novo coronavírus. E as recomendações, elas seguem como nós estamos ouvindo todos os dias, para nos continuar medidas de proteções individuais e coletivas, porque nós não sabemos o comportamento da imunidade nessa doença. E agora, então, eu convido o Felipe para continuar falando um pouco mais do produto. Obrigado, doutora Adriana. Quero agradecer mais uma vez, Leonardo, ao LabRede, ao convite, à disponibilidade da gente realizar esse evento. Queria me apresentar inicialmente, né? Meu nome é Felipe Fanini, eu sou especialista em doenças infecciosas da Roche. Eu vou, na verdade, compartilhar com vocês muito do desenho e do foco da Roche em desenvolver o teste, e eu vou usar muitas das referências que a doutora Adriana colocou agora inicialmente para vocês, tá ok? Eu vou compartilhar minha tela e eu peço, por favor, que vocês me avisem quando ela for visível. Tá ok, Felipe. Tá ok? Então, tá ok. Vamos lá. Então, nesse momento, o que é o mais importante, né, para nós? É exatamente essa diferenciação entre o paciente que naquele momento está infectado e o momento que ele já tem uma resposta. Então, nós estamos na seguinte situação. Eu tenho a identificação, a necessidade de identificação de um patógeno, que nesta infecção, né, como a doutora Adriana apresentou, é o PCR, né, então ele precisa ser utilizado, ele precisa ter um tempo, né? Então, um dos relatos que os médicos muito colocam para nós às vezes o paciente apresenta uma leve sintomatologia, no primeiro dia ele vai para o laboratório e vai fazer o teste. Então, na verdade, você ainda pode ter um resultado falso negativo. Por quê? Porque nós não temos carga viral circulante. Então, é muito importante identificar esse momento do uso. E o anticorpo que identifica a resposta imune. Então, baseando nisso, eu vou, na verdade, aqui conversar com vocês a respeito do teste. Então vamos lá. O SARS-CoV ele tem basicamente, o vírus, né, tem praticamente aí, 4 proteínas virais principais, e o teste da Roche ele é voltado para a identificação de antígenos do núcleo capsídeo. Tá? Por que a Roche escolheu o núcleo capsídeo? Então, por vários motivos. Né? O primeiro motivo é que ele pode ser sintetizado de forma solúvel, né? O que é muito importante para o desenho do teste de alta sensibilidade e especificidade como o da Roche. Pode ser produzido em larga escala, de maneira rápida e confiável, mas principalmente, eu vou repetir várias vezes isso para vocês, é a especificidade. Por quê? Porque o núcleo capsídeo é a proteína mais abundante na estrutura do vírus e está menos suscetível a variações genéticas e é exatamente a proteína do núcleo capsídeo que difere as cepas diferentes. Então, como é que nós garantirmos que o nosso teste não está tendo uma reação cruzada com outras cepas de coronavírus? Porque o teste é baseado na identificação de antígenos do núcleo capsídeo. Tá ok? Bom, com relação à probabilidade, à potência, né, e a relação com testes de neutralização. Então, como a gente avalia isso, né? Porque é muito importante a gente sempre coloca a capacidade do teste de identificar anticorpos neutralizantes. Então, uma explicação rápida, né? O que nós temos? Nós temos num teste padrão, no Gold Standard, a incubação da amostra, né? Que se espera conter aí os anticorpos e se adiciona isso o vírus vivo, né? Então eu tenho uma incubação entre a amostra de um paciente que contém anticorpo e o vírus. Após essa incubação, o que nós realizamos? Nós colocamos essa mistura em contato, né, com células para serem infectadas. E, obviamente, o que vai acontecer? No paciente que não tem anticorpos neutralizantes, esse vírus, essa célula vai ser infectada. Né? E no paciente que não tem anticorpos neutralizantes, obviamente, essa célula não vai ser infectada.
Quando se compara esse estudo com o teste da Roche, tá? Vejam a performance do teste. Então, nós comparamos isso com um teste similar de neutralização e testamos essas mesmas amostras no teste da Roche. E o que nós encontramos? A relação, né, a correlação entre as duas metodologias mostrou que para as amostras reativas, a nossa correlação foi em torno de 86,4%. Então, o que isso significa na prática? Significa que esse teste ele consegue quase que 90% das amostras ele identificar anticorpos neutralizantes, que, como a doutora Adriana colocou, são os anticorpos que estão ligados ao desenvolvimento de uma resposta imune efetiva. Tá? Se a gente analisa frente às amostras negativas, a concordância foi de 100%, então nós não tivemos reações cruzadas, e, de forma geral, a performance foi de 87% de capacidade de identificação de anticorpos neutralizantes. Tá? E, falando um pouco mais disso, né, a gente vai falar como isso impacta, na verdade, na conduta do médico, na conduta do paciente, a partir de um teste falso positivo ou falso negativo. Esse é o foco dessa explicação, tá ok? Então, uma explicação muito rápida de como funciona o nosso teste. Nós temos um antígeno do núcleo capsídeo marcado com biotina e um antígeno marcado com rutênio, né? A gente sempre brinca, né? O rutênio é aquele elemento da tabela periódica que nós não tínhamos a menor ideia, né, para que ele servia. Então, existe uma importante, né, função para ele, que é o nosso marcador fluorescente da reação. Tá bom? Então, nessa incubação, nós teremos aqui a amostra, de onde, obviamente, advêm os anticorpos contra o SARS-CoV, incubados com esses dois antígenos. Vejam que a designação de ensaio de sanduíche de antígeno duplo, né, a sigla em inglês DEGS, vejam que é como se fosse realmente um sanduíche. Então, eu tenho a identificação específica da imunoglobulina do paciente pelos antígenos do vírus. Tá? Isso é uma incubação de 9 minutos e uma incubação de 9 minutos adicional com micropartículas revestidas de streptavidina. Então, biotina do antígeno, streptavidina da micropartícula, eu tenho uma forte ligação e essas micropartículas, esse conjunto, ele é direcionado ao sistema de detecção do equipamento, onde nós temos uma metodologia patenteada pela Roche, que é a eletroquimiluminescência, onde por meio de uma descarga elétrica, nós temos a excitação do rutênio, que libera um elétron no meio, gerando luz, e assim nós identificamos qual é a amostra contaminada, né, a amostra reativa, e a amostra não contaminada. Mas, na verdade, por que eu expliquei isso para vocês? Porque para exemplificar a importância de um ensaio homogêneo, de uma identificação direta do anticorpo com o antígeno e uma marcação específica no antígeno. Então, vejam, quando se compara com testes de caráter indireto. Então, qual é essa principal diferença? A principal diferença é, nas metodologias indiretas, o antígeno ele está absorvido, ele depende de uma placa, de uma resina, né, de uma coluna, no caso dos testes imunocromatográficos, ou às vezes de uma pérola, onde o antígeno ele é apresentado de uma forma muito mais abrangente. Então, tanto nos testes homogêneos, como o da Roche, como nos testes indiretos, sim, nós teremos a identificação de imunoglobulinas maduras e imunoglobulinas imaturas. Então, vejam, aqui as imaturas estão identificadas em amarelo e as maduras identificadas em verde. Obviamente, como eu comentei, nas duas plataformas nós teremos, sim, a identificação das imunoglobulinas maduras. Mas vejam, qual é a diferença do ensaio direto para o ensaio indireto? Eu tenho a ligação da minha marcação, identificação do meu sinal, advém da ligação específica de imunoglobulinas maduras com o antígeno. Nos testes indiretos, nós teremos também, obviamente, a ligação dessas imunoglobulinas maduras, mas também das imaturas. Por isso que nestes testes nós temos uma maior propensão a resultados inespecíficos, o famoso falso positivo. Então, quando nós iniciamos, né, o processo de identificação, né, de revelação dessa reação, como eu coloquei para vocês, no nosso caso, o nosso marcador está em um antígeno
que está sendo reconhecido ativamente pela imunoglobulina. Nos testes indiretos, essa marcação vem de uma anti-imunoglobulina. Então, essa imunoglobulina ela vai reconhecer tanto os anticorpos maduros, específicos para a reação, mas também irá reconhecer imunoglobulinas imaturas, que não tem nada a ver com a infecção pelo SARS-CoV. Então, por isso, nós temos uma incidência muito maior de resultados falsos positivos em testes rápidos ou em testes indiretos, onde a exposição do antígeno ocorre de maneira mais abrangente, ok? Com relação ao desempenho, então vejam, e aqui eu chamo a atenção de vocês sempre para que vocês se atenham a como cada metodologia e a importância de se comparar, de se avaliar N's consideráveis. Então vejam, nessa avaliação, que é uma informação de bula, nós temos 469 amostras de 69 pacientes que apresentaram PCR positivo. Então, vejam, muitas metodologias colocam sensibilidades de 99%, 98%, 100% a partir da sintomatologia. Mas como vocês viram agora com a doutora Adriana, marcador de fase aguda é o PCR. Então, qual foi o cuidado da Roche? Nós determinamos a sensibilidade do teste a partir de um teste PCR detectável. Então, vejam que o acompanhamento desses pacientes nos mostrou. Dos dia zero, né, do primeiro dia com PCR positivo até 6 dias, a nossa sensibilidade variou de 56% a 74%. No intervalo de 7 a 13 dias, a nossa sensibilidade variou de 77% a 95%. E acima de 14 dias, ela variou de 88% a 100%. Por que isso? Porque hoje sabemos que alguns pacientes têm uma soroconversão tardia. Ela ultrapassa esses 14 dias. Então, são pacientes que devem ser sempre acompanhados a partir da identificação de um resultado PCR positivo. Ok? Com relação à especificidade, aqui eu chamo mais uma vez a atenção de vocês com relação ao número de amostras testadas. Nós testamos 5.272 amostras. Então, nessa avaliação, a nossa especificidade foi de 99,81%. Então, isso significa que nós temos uma menor probabilidade de ter resultados falsos positivos com o teste da Roche. E, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Vejam, a Roche foi a empresa que mais testou amostras, tá, de painéis de gripe comum. Tá? E aqui eu passo um relato clínico para vocês de muitos médicos que nos relataram resultados, principalmente para IgM positivos, de pacientes recentemente vacinados com a vacina para H1N1 e que, quando testados na nossa metodologia, foram não reativos. E também o número de amostras referentes a outras cepas de coronavírus circulantes. E vejam, nós tivemos 0 reações cruzadas. Tá? Isso é muito importante sempre, mas no momento de pandemia, isso é mais importante ainda, porque a gente não pode ter resultados falsos positivos. E, não contente com isso, a Roche ainda expandiu essa testagem para 10.453 amostras, mantendo-se a especificidade de 99,8%. Bom, com isso eu queria dividir um exercício com vocês, como isso impacta a rotina. Então vejam, aqui nós vamos considerar cidades de alta prevalência, por exemplo, Belo Horizonte, e uma cidade de baixa prevalência, como Poços de Caldas, por exemplo. Tá? O que nós vamos avaliar aqui? O impacto da especificidade na avaliação de uma população. E como nós fazemos isso? Calculando o valor preditivo positivo. O valor preditivo positivo, como vocês podem ver dessa fórmula, ele depende da sensibilidade do teste, da especificidade do teste, mas também da prevalência. Tá? Por quê? Porque se espera que em cidades com menores prevalências, se esperam mais resultados falsos positivos. Então, vamos lá. Considerando uma cidade de alta prevalência, certo? Nós vamos testar 100 mil pessoas, a prevalência de 15%, 15% de 100 mil, 15 mil pessoas esperadas contaminadas. Só que nessa avaliação nós vamos usar um teste de 98,81% de especificidade. Então, 1% a menos da especificidade da Roche.
Nesse cenário, nós temos 1.011 resultados falsos positivos, né? Então, um valor preditivo positivo de 94%. Eu posso acreditar em 94% dos testes. Quando nós fazemos a mesma avaliação na Roche, né, um teste de especificidade de 99,81, esse número cai para 161 resultados falsos positivos. Se isso é impactante, né, como a gente acabou de comentar, numa alta prevalência, na baixa prevalência, isso é mais crítico ainda. Por quê? Porque nós vamos testar as mesmas 100.000 pessoas, numa prevalência de 1,5%, 1.500 pessoas contaminadas, mas em razão da especificidade do teste, nós vamos ter 1.173 resultados falsos positivos. Isso resulta em um valor preditivo de 56%. Então, você pode acreditar em apenas 56% dos seus resultados como sendo verdadeiramente reativos. E quando nós realizamos a mesma análise com o teste da Roche, esse número cai para 188%, um valor preditivo de quase 90%. Então vejam o quanto importante é a especificidade no momento de pandemia. Como eu coloquei, sempre é importante a especificidade, mas no momento de pandemia, isso é muito importante porque estamos caminhando para uma vacinação. Então nós temos que avaliar as pessoas que efetivamente entraram em contato com o vírus ou que vão desenvolver respostas imunes efetivas à vacina. Então, essa é a grande importância. Então, o que eu queria ainda dividir com vocês, vejam, aqui são especificidades de testes, então informações de bula que constam dos testes que hoje estão no mercado. Então, os primeiros testes, como vocês podem ver, tinham especificidades bem mais baixas. Logicamente, outros testes foram inseridos no mercado, né, com especificidades muito melhores, mas que apresentaram variações muito grandes, né? Algumas mais, outras menos, mas a Roche teve a menor variação. E vejam, eu acabei de apresentar para vocês o impacto de uma especificidade de 98%. Né? Então, qualquer teste que tenha uma especificidade abaixo disso terá um impacto no número de falsos positivos maior ainda. Ok? E o que eu chamo, mais uma vez, a atenção de vocês. O número de amostras que cada plataforma testou para se determinar esse índice. Tá? Isso é muito importante. Tá? São informações, como eu comentei com vocês, informações de bula de acesso comum. Tá? E, obviamente, não esquecendo, né, a sensibilidade, assim, a especificidade é muito importante, mas a sensibilidade é muito importante. Então, aqui também nós temos, chamando a atenção de vocês, o N de amostras avaliadas, né, para se determinar a sensibilidade. Ok? Bom, ainda voltando para a especificidade, o que eu queria dividir com vocês? Vejam, a Roche foi a empresa que mais testou amostras de outras cepas circulantes. Então, esses códigos que vocês veem aqui, ó, HK11, NL63, OC43, 229E, são outras cepas de coronavírus circulantes. Então, MERS, SARS-CoV-1. Né? Então, é importante que todas as plataformas possam assegurar a vocês que um resultado positivo não está ligado a essas outras cepas. Né? E a grande maioria das outras plataformas, como vocês podem ver, não há dados de teste de validação. Bom, isso é muito importante também a gente considerar na análise do nosso resultado. E aqui, rapidamente, eu queria mostrar para vocês alguns trabalhos e a gente tem sempre o cuidado de pontuar e chamar atenção para o número de amostras testadas e isso reflete, obviamente, e diretamente na variabilidade genética que nós temos, que afinal de contas somos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, então as respostas imunes são diferentes. Mas nesse estudo foi interessante porque eles avaliaram 1.154 amostras negativas e o nosso teste foi o teste que apresentou o menor número de resultados falsos positivos. Com relação à sensibilidade, eles também avaliaram a sensibilidade, analisando 65 pacientes com PCR positivo. E aqui uma curiosidade, e é uma coisa que vai muito ao encontro das dúvidas, né, dos pacientes, dos laboratórios e dos médicos também, nós tivemos 5 amostras que foram consistentemente negativas em todas as plataformas. Né? O que leva a algumas discussões, e alguns trabalhos têm levado, que esses pacientes possivelmente se enquadram em duas potenciais situações.
ou esse paciente já possuía uma resposta imune efetiva, onde não se desenvolveu uma resposta específica para o SARS-CoV-2, ou uma resposta celular foi suficiente para controlar a infecção e não se gerou uma resposta imune específica. O que é interessante também mostrar é que, mais uma vez, nós fomos a empresa que menos tiveram resultados falsos negativos nessa avaliação. Então, é muito importante considerar essas questões, o porquê, né, se teve esse diferencial de melhor especificidade e melhor sensibilidade. Talvez uma das grandes explicações, uma das grandes possibilidades é o fato do desenho do teste ser voltado para o antígeno núcleo capsídeo. Tá ok? Com relação ao teste, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou aqui interromper o meu compartilhamento de tela e ficar à disposição para que a gente possa discutir e atender algumas dúvidas que possam ter aparecido, ok? Mais uma vez, em nome da Roche, em nome da doutora Adriana e do Fábio aqui que nos acompanha, a gente agradece o convite e a participação de vocês. Ok? Muito obrigado. Ô Felipe, eu que agradeço, em nome do LabRede, agradeço a participação também da doutora Adriana, e vamos lá, temos alguns comentários de alguns espectadores e telespectadores que estão aí nos assistindo, e eu acho que eu vou fazer os comentários e as perguntas aqui. Eu acho que aí fica a critério de vocês, se a doutora Adriana ou você, Felipe, respondem, que se vocês acharem que onde se enquadra melhor, em qual campo a pergunta se enquadra. Tudo bem? Eu acho que essa daqui vai para a doutora Adriana, onde nós temos uma pergunta aqui, falando do teste sorológico, como ele pode ser útil no apoio para o diagnóstico da Covid-19. Em caso, ele até fala assim, somente em caso de PCR negativo, gostaria de comentar, doutor? Sim, sim. Essa é uma boa colocação. É justamente nos casos em que o PCR for negativo e você ainda estiver muito convicto de que dados clínicos, dados epidemiológicos do indivíduo, eles te fazem pensar em SARS-CoV-2, em Covid-19. Aí sim, aí estaria indicado. É a única indicação que a gente vê no caso do diagnóstico. Mas mesmo assim, tem que se aguardar os 14 dias a 21 dias. Porque se fizer antes, você pode pegar a janela imunológica, a sensibilidade ela não é tão elevada, porque a gente ainda pode não ter a produção dos anticorpos ter iniciado naquele indivíduo. Então, espera-se o mesmo período, 2 a 3 semanas, como recomendado pelo CDC. O doutor, aí só complementando, a questão, a gente pega muito questionamento na assessoria científica com relação à clínica do paciente. Então, assim, existe alguma situação específica, usar o teste sorológico para paciente sintomático, usar teste sorológico para paciente assintomático. Existe alguma regrinha aqui para usar? Qual que é a sua experiência em relação a isso? É praticamente voltado para o paciente assintomático, né? Mesmo que ele esteja sintomático e o PCR foi negativo, provavelmente lá por volta do 14º, 21 dias, ele pode já estar sem sintomas e ainda assim você pode aplicar o teste sorológico para saber se o paciente teve ou não a infecção pelo SARS-CoV-2. Porque na fase sintomática, o teste indicado, o gold standard, é o RT-PCR. Não sei, nesse caso, eu aproveitei a mesma pergunta anterior para encaixar. Não sei no caso de um PCR negativo e os sintomas sugerirem a história epidemiológica também. A gente sempre fala, né? A gente tem que complementar com tudo. O paciente pode ter sintomas inespecíficos, mas ele sempre tem uma história, ele está mais exposto, ele teve contato com alguém doente, sempre tem algo que ele nos conta no momento que você começa a conversar com aquele paciente, fazer a história dele, né? Você consegue identificar alguma coisa que te faz levar a pensar na doença. Uma outra coisa que a gente observa também é
é o aparecimento desse anticorpo, o tempo para aparecer o anticorpo contra a Covid-19, que ainda é um pouco, assim, vamos dizer assim, meio obscuro, né? A gente coloca aí questão, tem pacientes que aparecem anticorpo por volta do 7º dia, tem pacientes que aí vão aparecer a partir do 14º dia, mas tem pacientes também que a gente observa com um tempo muito maior. Então, o que indicaria, por exemplo, se um paciente ainda tem uma suspeita e no 14º dia o teste dele dê negativo, você acha que sugere-se uma nova amostra com um tempo maior, doutor? Sugere-se você fazer depois de 21 dias, com certeza. E às vezes, assim, eu tenho casos, vou dizer aqui, que a gente já testou até 28 dias depois, e testa novamente, porque é muito individual e variável entre os indivíduos essa questão de soroconversão na Covid-19. A gente tem relatos, sim, de pacientes que demoraram até 60 dias para soroconverter, ou até o que o Fanini disse, e acho que eu também mencionei, às vezes a imunidade celular, ela pode dar conta de destruir o vírus e o indivíduo nem vir a produzir anticorpos. Então, é justamente todos esses aspectos que a gente, e até vou deixar aqui um convite para vocês, nós da Roche, do Departamento Médico, isso a nível global, a gente incentiva estudos de iniciativa do investigador, e a gente gostaria muito se a gente recebesse propostas de estudos justamente para entender o comportamento da imunidade com o nosso teste em pacientes, principalmente de muito alto risco, como pacientes com câncer, pacientes cardiopatas, pneumopatas. Então fica aqui até um convite também, porque já tem estudo sendo feito, mas a gente gostaria que tivesse mais do Brasil também, né, que a gente está num momento bem forte da pandemia. Então, se alguém se interessar, pode pegar o meu contato, eu passo para você, Leonardo, e aí me procurar e a gente faz todo o encaminhamento. Uma coisa que é importante, né, Leonardo, a gente sempre comenta nas apresentações, né, doutora Adriana, essas são as informações que a gente tem hoje. Hoje, 3 de agosto, 20 horas e 10 minutos. Pode ser que a gente acorde amanhã e tenha algo novo, né? Porque Com certeza. a gente precisa lembrar que é uma infecção que nós estamos trabalhando com ela há praticamente 7 meses, né? Então a gente sabe muito pouco, né, ainda sobre o SARS. E uma outra coisa que a doutora Adriana comentou que é importante nós estamos numa atual situação, no uso de uma ferramenta epidemiológica, como é o teste sorológico, que nós não estamos acostumados, que é o teste contínuo. Né? A gente não está acostumado, a gente faz um teste, vamos supor, você descobriu que você tem hepatite, né? Ou que você tem toxoplasmose, você nunca mais vai fazer o teste, porque você já sabe que você entrou em contato, você sabe que você tem a resposta imune. Agora, o SARS, até que você tenha esse contato, um teste, ele é uma fotografia, né? Ele te diz aquele momento. E como a doutora Adriana colocou, tem pessoas que vão soroconverter com 20 dias, 30 dias, são os casos de soroconversão tardia. Então, esse é a exceção, né? Mas vai acontecer. Assim como o teste de anticorpos totais, ele é o único teste que consegue abranger de uma forma completa, como a doutora mostrou, os 3 tipos de soroconversão. A clássica, onde às vezes o IgM aparece, mas como vocês viram nos dados, a diferença é de 2 a 3 dias que o IgM aparece. Não é como uma outra infecção, onde a gente às vezes tem semanas entre o G e o M. É uma diferença de 2, 3 dias. A soroconversão, onde G e M são expressos simultaneamente, e a soroconversão, onde o IgG é detectado previamente ao IgM. Então, só com o teste de anticorpos totais, você consegue detectar as 3 soroconversões. Porque a pergunta que nos fazem muito é, mas o que significa o teste de anticorpos totais? Para SARS-CoV-2, significa seu paciente desenvolveu uma resposta imune efetiva ao SARS-CoV. Seja G ou seja M. Por quê? Porque eu já tenho a produção. Elas são detectadas, elas são produzidas simultaneamente. E sempre lembrando o perigo de dosar separadas, da gente ter aí anticorpos imaturos nesse meio, né? E a gente está até fazendo, na verdade, a gente está identificando outros vírus
que causam sintomas bem parecidos com a Covid-19. Isso até o Dr. Clóvis tem relatado muito, isso tem sido uma preocupação muito frequente na Sociedade Brasileira de Infectologia, onde os falsos positivos andam preocupando pacientes e médicos, assim, é muito contato sobre esse tipo de caso lá com eles, e com a gente também, né, Fanny? Sim, o caso que a doutora colocou, daquele paciente que foi, que Ah, a sim. interpretação, comente. Eu tive como eu fiz CTI muito tempo, né, na cardiologia, então alguns colegas meus do Rio de Janeiro, eles me procuraram de um hospital muito bom e falaram assim, olha, Adri, cuidado com IgG, mas ele não sabia ainda que o teste da Rosa é de anticorpos totais. Eu falei com ele, mas por quê? O que aconteceu? Ele falou, a gente teve uma paciente que nós liberamos ela da emergência, ela tinha sintomas inespecíficos, liberamos da emergência porque ela tinha um teste com o resultado de IgG positivo, e ela volta depois de 24 a 48 horas em plena insuficiência respiratória aguda, entubada, indo para ventilação mecânica, e ela não estava recuperada, na verdade ela estava na fase super crítica da doença. Então, assim, levou a um erro diagnóstico, né? O Que é comentário que eu a ia... falha que leva, né? Pode falar, Sim. Felipe. Não, que é exatamente isso, né? Porque nós e todos A nós gente está estamos acostumado, acostumados, né? IgG Qual é a nossa positivo, interpretação, né? Tem IgG positivo? Não, está em fase de recuperação. recuperação, sim. Mas não, né? No SARS-CoV, como o G e M aparecem juntos, essa interpretação clinicamente pode levar a um erro muito sério, né? Era até o comentário que eu ia fazer, porque eu tenho lido algumas recomendações ou até dúvidas de médicos que aí fazem o anticorpo total frente a um resultado positivo, querem saber, é IgG ou IgM? Então, a gente se depara muito com isso e a gente vê que é realmente a interpretação, a relação da resposta imunológica, né, Sim, independente sim. da imunoglobulina. E são os dois, na verdade são os dois, pode responder assim para eles, mas são os dois maduros. Então, são os que realmente podem conferir um grau de proteção ao paciente, e a gente tem a confiabilidade de ser uma especificidade alta, o que vai garantir que não está tendo um resultado cruzado aí, né? Nenhuma reação cruzada com outros vírus respiratórios, na nossa fase, principalmente de inverno agora que a gente está vivendo. Eu vi que vocês fizeram um trabalho justamente sobre essa interferência, essas reações cruzadas. Isso também até envolveu pacientes vacinados com HN1, doutora? Porque a gente Sim. a gente sempre tem relatos assim que vacinação recente pode interferir nos imunoensaios. E aí eu vi lá que foi feito um trabalho grande em relação a essas reações cruzadas. Sim, sim, com certeza, porque como o Fanini mostrou, a gente não teve reação cruzada quando fez o teste de especificidade, nem para coronavírus endêmicos, que são os outros 4 tipos que não o SARS-CoV-2, e nem para os vírus da gripe comum, painel de gripe, né, Fanini? Não sei se você quer Exatamente. comentar mais. E isso tem sido feedback, inclusive, dos médicos que a gente tem tratado, que ficaram muito contentes, né, com a performance do teste. Por quê? Porque é aquela ansiedade que todos nós hoje vivemos, né? E o médico coloca, às vezes o paciente apresentou uma leve sintomatologia de gripe comum, né? Procura o médico na ânsia de identificar uma infecção por SARS-CoV. Tiveram vários casos onde, devido à inespecificidade do teste, o médico passou a informação, né, obviamente, interpretação incorreta para o paciente, que ele teria entrado em contato com o Covid, e na verdade não era uma gripe comum. E quando se avaliou na nossa plataforma, os testes foram não reativos. Justamente por quê? Por causa dessa capacidade, como a doutora colocou, de identificar anticorpos maduros, neutralizantes. Essa é a grande importância. Ih, Leonardo saiu? Acho que o Leonardo caiu. Só um minutinho que eu vou ver, por favor. Tá ok.
Doutora, Retornamos? alô, estão me escutando? Sim, Sim. sim. Só um minutinho. Aqui. Pode falar. Doutora, outra pergunta que eu tenho aqui de um ouvinte aqui que está acompanhando, em relação à biotina. O teste fez alguma testagem com relação à interferência da biotina? Sim, eu vou deixar para o Felipe essa, que é mais do produto. Apesar de saber a resposta. Exato. A questão da biotina, né, Léo, você levantou muitas questões com relação à capacidade do teste, né, de não sofrer interferência. Uma coisa que é importante a gente salientar e deixar muito claro, existe uma grande diferença entre a quantidade de biotina ingerida, né, e a concentração plasmática que a biotina atinge, né, após a ingestão. E a concentração plasmática, ela é da ordem de nanogramas por ml, né, 10 a menos 9 gramas. E com relação a essa avaliação, né, isso é uma informação, inclusive, muito clara, que consta nas bulas de todos os testes da Roche, existe um limiar, né, no qual você consegue garantir que não há nenhuma interação, né, da biotina administrada e a biotina presente no teste. Então, para que você tenha uma ideia, né, e eu espero aí atender a expectativa do nosso ouvinte, a concentração plasmática a qual o teste está inerte, fisiologicamente o paciente não consegue atingir, mesmo que ele coma uma farofa de biotina, e automaticamente ele vá para o laboratório fazer a coleta. Então, a concentração, a biotina, embora ela possa atingir concentrações plasmáticas um pouco mais elevadas, a depuração dela é muito rápida. Então, mesmo que eu tente alcançar a concentração de biotina plasmática permitida, eu não consigo, tá? Então, o teste ele é completamente inerte, né, à interação, a uma interferência por biotina plasmática. E trazendo Ok. isso um pouquinho para a aplicabilidade clínica, na verdade, as doses máximas que eu utilizaria a biotina seria para um paciente que tenha algum comprometimento neurológico, onde a gente tem poucos casos no mundo, e mesmo assim a gente não chegaria. Então, para a gente, assim, implicabilidade clínica não teria, porque eu não consigo chegar nessa dose para tratar nenhum paciente, nem com comprometimento neurológico. E sendo mais específico ainda na resposta, Léo, essa interferência, ela pode, nestes tratamentos, né, que a doutora Adriana colocou, ele talvez possa interferir em testes quantitativos. E em se tratando de doenças infecciosas, né, principalmente, são testes qualitativos. Então, é um conjunto de fatores que te dá toda a segurança de que você pode utilizar um teste, mesmo com o paciente fazendo uso de biotina, onde a interferência ela é completamente inexistente. Ok, obrigado aí pela resposta. Tem mais uma aqui, um comentário. Ele é um pouquinho extenso aqui, eu vou ler aqui. É razoável que a detecção de múltiplas classes de imunoglobulinas possa fornecer um resultado positivo mais precocemente. O ensaio tem um design para obter maior especificidade e anticorpos com mais afinidade. Mas se são anticorpos maduros, como poderíamos encarar o achado de um resultado falso e negativo em outras... mas se são anticorpos maduros, como poderíamos encarar o achado de um resultado falso negativo em pessoas acima de 14 dias, comparativamente a outro teste que também detecta IgG contra o nucleocapsídeo? Será que alguns IgM de baixa especificidade possam ser detectados precocemente? Na verdade, a questão da resposta imune, né, vamos só pontuar os vários aspectos da resposta.
nenhum teste, né, e se algum fabricante assegurar isso, questionem, tá? Nenhum teste tem 100% de sensibilidade e de especificidade. O que nós estamos garantindo, que a Roche garante, é que o nosso teste ele tem uma maior especificidade. Então, quando você tem respostas, né, você tem resultados diferentes, você precisa avaliar, primeiramente, qual é a especificidade e a sensibilidade de cada teste, para que você assegure aquele resultado ser efetivamente ligado a uma resposta madura. Então, quando se compara, né, metodologias, é muito importante que você tenha um acompanhamento do paciente e que você tenha uma forma de avaliar aquela resposta imune. Quando você tem um teste discrepante, isso pode ser devido a uma questão de especificidade ou uma questão onde nenhum teste tem 100% de especificidade. Então, existem, obviamente, a possibilidade de discrepâncias entre metodologias. Então, nenhuma plataforma pode assegurar esse 100%, né, de especificidade. O que nós garantimos e o que é importante, né, no momento de pandemia é que a possibilidade ou a probabilidade de você ter um resultado falso positivo como o da Roche é muito menor devido ao número de testes, ao número de amostras consideradas. Então, considerando, né, os painéis de gripe comum, considerando as outras infecções, considerando principalmente as cepas já circulantes de coronavírus, que a Roche foi a única empresa que avaliou isso adequadamente. Então, quando a gente fala que alguns pacientes, embora tenham PCR positivos, não soroconverteram, isso pode estar relacionado a uma diferença de produção de imunoglobulina, e esse outro teste que é positivo, na verdade, ele pode estar detectando até uma imunoglobulina proveniente de outra infecção, e não do SARS-CoV, devido a uma menor especificidade. Então, essa variação é muito importante. A variabilidade entre ensaios, ela existe, né, Felipe? E a gente, às vezes, detecta e tem os questionamentos nos laboratórios de apoio, principalmente quando começam a fazer comparabilidade. Então, assim, tem médico que pede o exame em um laboratório, aí não concorda, pede em outro laboratório, aí são métodos diferentes, o ensaio é diferente, o desenho do ensaio é diferente, né? Exato. Então, quando você compara testes, né, então isso é muito importante para o clínico que está avaliando o paciente, é muito importante que ele tenha conhecimento e do quão diferente. Então, não vou citar marca, nada, né, para essa relação, mas eu vou citar uma informação de bula, por exemplo, que eu avaliei de um teste rápido, onde ele coloca que a sensibilidade dele é de 70% e a especificidade de 85%. Então, como é que a gente vai comparar, né, um teste com uma sensibilidade de... Então, quer dizer, ele está me falando que a sensibilidade dele é em torno de 70%. Então, quer dizer que a cada 10 amostras que eu teste, 3 ele não vai conseguir identificar como verdadeiramente reativos. E na especificidade, que é em torno de 80%, a cada 10 amostras que eu testo, 2 amostras ele vai me dar falso positivo. E aí você compara com outras plataformas, não só a Roche, que tem especificidades acima de 99%. Então, isso que você colocou muito bem, Leonardo, quando se começa a testar em várias plataformas que têm diferentes sensibilidades e especificidades, isso é muito perigoso, né? Porque pode levar a uma resposta, a um diagnóstico errado devido a diferenças de sensibilidade e especificidade entre os testes. Certo. Com relação a esses anticorpos, o Felipe, você poderia falar um pouquinho mais do foram feitas algumas comparações com ensaios que têm anticorpos dirigidos contra a proteína spike, porque o que eu li algumas coisas sobre a proteína spike também está relacionada com anticorpos neutralizantes. Sim. A grande diferença, assim,
logicamente, a colocação está completamente correta. Tanto os anticorpos voltados para reconhecimento das proteínas do núcleo capsídeo quanto do spike, elas são, sim, ligadas à atividade neutralizante. O que os estudos da Roche nos levaram a desenvolver um teste para proteínas do núcleo capsídeo em razão da proteína do núcleo capsídeo ser uma proteína mais estável. Então, como é que você consegue diferenciar diferentes cepas? Não vamos focar no caso do SARS, né? Do SARS-CoV. Como é que você consegue diferenciar as diferentes cepas de coronavírus? É pela proteína do núcleo capsídeo. Porque a proteína do núcleo capsídeo é a proteína que garante uma maior especificidade. Por quê? Porque ela não está tão suscetível a variações genéticas, a mutações como a do spike. Aquele trabalho que eu apresentei no final da apresentação, ele, naquele estudo, né, vamos deixar bem claro, naquele estudo ele está mostrando um pouco isso, né, porque ali nós temos duas plataformas voltadas para a proteína do núcleo capsídeo e uma voltada para o spike. E nas duas avaliações, tanto de especificidade quanto de sensibilidade, o teste voltado para a proteína spike, ela teve um desempenho inferior às duas plataformas que usam proteína do núcleo capsídeo. Entendi. Tá bom? Ok. Obrigado, Felipe. Eu acho que... Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que também não tenho mais perguntas aqui. Deixo o espaço aqui para fazer alguma consideração final, Felipe, doutora Adriana. Se quiserem fazer algum agradecimento, fiquem à vontade. Sim, então eu gostaria de agradecer a vocês da LabRede, todos os laboratórios que participaram aqui conosco, e novamente relembrar que o Departamento Médico e Científico da Roche, nós estamos à disposição para informações científicas que necessitarem. Nós temos ainda, provavelmente, lançamento de outros portfólios relacionados com Covid-19 para chegar. A gente está acompanhando direto, mundialmente, né, como melhorar cada vez mais, como poder ajudar cada vez mais os pacientes. E é isso que eu gostaria de deixar com vocês. Prestem sempre muita atenção na especificidade e sensibilidade do teste e lembrem-se que o teste é um teste complementar, nada exclui a importância de você ter uma boa história clínica e uma boa história epidemiológica do indivíduo que você está testando. E complementando, né, doutora Ana, saber quando pedir cada exame, né? Quando Com pedir o certeza. PCR, quando pedir a sorologia, né? Sempre muito importante avaliar, né, o tempo, né, da solicitação, porque isso vai ser crucial na correta interpretação dos resultados. E para nos ajudar a definir vacina também, né, prioridade. Exato, porque estamos aí prestes, né, a entrar num estudo de avaliação de efetividade de vacina. Então, se você não tem um teste adequado para avaliar uma resposta imune específica, como é que você vai avaliar uma vacina? Então, isso é muito importante. Bom, me junto, né, me uno aqui a doutora Adriana no agradecimento ao convite da LabRede. A Roche tem uma parceria importantíssima e de anos já com a LabRede, com todos os laboratórios associados, a todos os médicos, ao staff clínico do LabRede. Agradeço mais uma vez a oportunidade e, obviamente, toda a equipe técnica, científica, comercial da Roche está à disposição para qualquer suporte, qualquer esclarecimento que seja necessário. Todos do Leonardo, doutora Miriam, né, tem os nossos contatos, podem ser amplamente compartilhados e a gente está à disposição de vocês. Tá? Muito obrigado e boa noite. Eu que agradeço, Felipe, Adriana, a Roche, por essa parceria. Eu acho que temos só a ganhar por levar mais conhecimento aos nossos ouvintes, aos nossos clientes. Eu acho que nesse momento o que mais é necessário é o entendimento, é o conhecimento
das técnicas da doença, e é aquilo que o Felipe falou no início da apresentação, que é uma coisa, é tudo muito novo. Então, aí estamos aí há 7 meses de pandemia, né? O tempo voa. 7 meses. 7 meses. Então, assim, estamos aprendendo, estamos estudando juntos. E essa pandemia, se passar, vai deixar um aprendizado muito enriquecedor. Então, eu quero agradecer em nome do LabRede a todos os ouvintes. Hoje, o mês de agosto é o mês de aniversário do LabRede, que está comemorando aí seus 20 anos, em plena juventude, então trazendo mais conhecimento, mais interação com seus clientes, e podem ter certeza que conta com todo o suporte técnico e científico da nossa equipe. Então, fica aqui o meu abraço. Lembrem de curtir aí a página e seguir a página do LabRede no YouTube. Convido você também, tá, doutora Adriana e Felipe, a seguirem a gente aí no YouTube. E, em breve, teremos aí outros webinars, com certeza. Um obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite.